Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a Renata, da área de RH. Eu estou hoje aqui com a Daniele, nutricionista esportiva. Ela trabalhou conosco ano passado no programa do Desafio Fit e agora está participando novamente, né, com a Conexão Saúde. Ela vai conversar conosco sobre como se manter saudável na correria da vida moderna. Temos outras palestras, a programação está lá no site do Livelwell, vocês podem se cadastrar, que em breve vocês vão receber os convites. Qualquer probleminha de conexão, vocês podem acionar o Evandro aqui da universidade, a Universidade Evandro, tá? E agora eu vou passar para a Dani. Só lembrando, a interação com a Dani vai ser pela parte escrita, tá? Que o áudio está desligado. Então vamos lá, Dani, agora é com você. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Então, como já foi apresentado, eu sou a Dani, eu sou nutricionista esportiva, trabalho com a Seleção Brasileira de Atletismo e com o Clube de Atletismo B3 também. Sou responsável pela arbitragem da Federação Paulista de Futebol e no meu consultório, 90% dos meus pacientes praticam atividade física. Então, para mim é praticamente impossível não conversar sobre atividade física e alimentação para o dia a dia, para uma alimentação saudável e dicas para treino. Então, a ideia hoje é a gente bater um papo como que a gente consegue manter a saúde nessa correria, né, quando a gente não tem tempo, e tem um monte de facilidade aí de comidinha ruim. Então, a gente vai bater um papo sobre isso. E eu gosto muito quando vocês participam, tá? Eu não gosto de falar sozinha. Então, para mim, é até estranho ficar falando aqui na frente do computador, porque eu não sei se vocês estão dormindo, se vocês estão prestando atenção, se eu estou falando rápido, se está, enfim. Então, pode ir falando comigo, vai escrevendo, pode pedir para eu falar mais devagar, ou pode pedir para eu falar mais alto, enfim, o que for precisando, tá? Então, vamos lá. Então, para a gente começar a falar o que a gente faz, eu acho que é legal a gente entender o que acontece, por que fica difícil, o que é a dificuldade. Então, eu vou colocar meu ponto de vista e o que eu enxergo dentro de consultório, dentro de realidade, e vocês vão me contando, vai ter um monte de perguntinha, vocês vão me contando a realidade de vocês, porque a minha ideia é tentar fazer a palestra mais direcionada, tá? Então, dependendo do que vocês me responderem, eu consigo direcionar mais para o meu público, né, que são vocês hoje. Então, o que leva a gente ter um pouco de dificuldade numa manutenção de uma alimentação saudável e tal? Então, a gente tem queda no metabolismo basal, isso pode ser culpa de um monte de coisa, tá? Isso pode ser culpa do nosso metabolismo mesmo, e tem gente que tem metabolismo um pouco mais lento. Isso pode ser alguma disfunção hormonal, e aí é por isso que é legal a gente fazer exames e investigar, né? E isso pode ser culpa das nossas escolhas alimentares, né? A gente pode ter um problema de tireoide, tal, mas também pode ser culpa do que a gente escolhe, né? Então, não só de qualidade, mas também de quantidade, de horário e tal. Então, isso é uma coisa que a gente vai falar lá na frente. Mas, pô, meu metabolismo diminuiu, eu tô comendo pouquinho e tal, o que eu faço? Não consigo emagrecer. Pode ser culpa até realmente disso, das nossas escolhas. Baixo nível de atividade física, então isso faz com que, quando a gente pratica atividade física, eu tenho certeza do que eu estou falando. Quando a gente começa a praticar atividade física e a gente começa a perceber pequenas mudanças no nosso corpo, isso anima. Então, quando a gente é sedentário, quando a gente não faz nenhum tipo de atividade física, quando a gente não se mexe, isso vira uma dificuldade na manutenção da dieta, porque parece que você não vê muito resultado, sabe? Então, a atividade física, ela auxilia nisso. 70% do que acontece no nosso corpo é proveniente da nossa alimentação. Mas esses 30% da atividade física, eles fazem uma diferença que é, assim, inexplicável. Que mais? Manutenção da dieta inadequada ou a realização dessas dietas milagrosas. Então, hoje, o que a gente mais encontra é dieta milagrosa. Então, a fulana de tal famosa, em 3 semanas, comeu, sei lá o quê, a linhaça do sei lá da onde, da África, e emagreceu. A Beltrana achou a planta do não sei o que fez o chá e tal. Ou a sopa, enfim. Hoje o que a gente mais vê são esses mitos, né? São essas coisas que aparecem e que às vezes são até coisas legais e saudáveis, sim, mas que nos prometem algumas coisas, a gente se joga nisso e depois de um tempo a gente ou não tem resultado nenhum, ou a gente tem resultado e depois a gente volta a tudo que a gente estava, né? Então,
tomar cuidado com esse tipo de escolhas que a gente faz, né? Que a fulana fez, que a amiga fez, que a prima fez, que a blogueira fez, tá? Hoje, gente, se vocês pararem para prestar atenção, se você tentar lembrar de algumas coisas que estavam sendo cotadas como milagrosas e super no auge, que agora emagrece, agora queima gordura, se você parar para pensar de coisas de 6 meses atrás, hoje você nem fala mais disso, né? Hoje a gente nem escuta mais falar. Um exemplo que eu costumo dar sempre, né, que é uma coisa que eu uso bastante, e eu fiquei irritada quando virou moda, foi a chia. Né, porque a chia, de repente, todo mundo resolveu conhecer a chia, e a chia ficou famosa, e a chia faz milagre, e a chia emagrece. E aí um negócio que eu pagava super baratinho, que eu pagava vai R$2, R$3, ali, 200, 300 gramas, claro, virou R$15. Eu falei, nossa, eu vou matar esse pessoal, porque aí virou mídia, virou internet, e ficou caro. E agora, como o pessoal viu que não faz milagre nenhum, ela só é super saudável e tal, eu consigo pagar de novo o preço que eu já pagava. Então, eu estou dando esse exemplo só para a gente ver como tem coisa que vem, nossa, agora vai! Tem um monte de gente ganhando dinheiro nas nossas custas e depois passou. E outra coisa também que fica difícil da gente fazer manutenção de dieta, né, são essas doenças que provocam um ganho de peso, que foi o que eu também comentei. Então, tipo um hipotiroidismo, né, algum problema hormonal, enfim. Genética, gente. Genética é um negócio que conta, mas não conta tanto, sabe? Então, assim, a minha família inteira tem dificuldade. Isso conta para você? Com certeza, mas de acordo com a sua alimentação e prática de atividade física, e se os seus exames hormonais estiverem tudo ok, isso daí a gente consegue passar facinho. Aí, aqui eu gostaria que vocês participassem, é coisa rápida, tá? Faz um X, um traço, qualquer coisa, só para eu entender um pouquinho quem são vocês e a gente conversar mais direcionado, tá? Então, o que é mais difícil para vocês quando vocês pensam assim, putz, meu, não consigo seguir a alimentação saudável? Quando você pensa, por quê? O que faz? Não dá tempo, não dá tempo de ficar cozinhando e comendo bonitinho, eu vou lá e compro coisa pronta. É praticidade mesmo, eu vou lá, pego qualquer coisa congelada, peço pizza mais rápido. É preguiça, ou então não sei comer, não sei, eu até tenho vontade, mas estou tentando e não sei o que comer. Você não precisa, ou algum outro motivo. Vocês conseguem só colocar um X para mim, bem rapidinho? Um X, qualquer coisa, um traço, isso. Só para eu saber o que é mais difícil para vocês. Legal. Joia. Tempo, normalmente isso, beleza. Ah, tá bem equilibrado. Tem de tudo. Praticidade costuma ser o campeão, praticidade e tempo. Legal. Pode escolher mais de um, sim, pode. Com certeza pode escolher o que vocês quiserem. E se nos outros aí vocês quiserem escrever alguma coisa, vocês também podem escrever. Nossa, ansiedade arrasou, devia ter escrito. Verdade. Beleza. Foi a maioria, será? Ansiedade fato. Se tiver mais alguém na ansiedade, pode colocar um xizinho ali do lado, que a ansiedade realmente é um negócio que pega bastante pra gente. Legal. Joia. Beleza. Eu vou passar para o próximo slide, que tem bastante coisinha que eu queria conversar com vocês, mas se vocês quiserem depois voltarem isso daí e me contar, não tem problema, tá? Eu ainda tenho umas perguntinhas para fazer. Vamos lá, conhecendo vocês ainda mais um pouquinho. Quais refeições vocês realizam fora de casa? Só para eu ter uma ideia se vocês cozinham, não cozinham. Quem que faz café da manhã fora de casa? Quem acorda e vai para a padaria? E quem faz café da manhã e almoço? Se for só almoço, não clica no café da manhã e almoço. Espera que tenha um próximo slide que é de almoço. Todo mundo que toma café em casa? Nossa. Café da manhã fora, beleza. Tá, eu vou pegar um papelzinho aqui, eu vou anotando o número de pessoas para eu saber um pouquinho o perfil de vocês. Então, de jejum e almoço. Tá, então a maioria faz café da manhã e almoço fora de casa, provavelmente padaria, né? Tá, vamos para a próxima aqui, ó. Quem faz o bom almoço deve ser todos vocês, né? Que acho que ninguém deve dar tempo de voltar para casa. Eu acho, eu imagino. Almoço, acho que a maioria do pessoal, né?
Tá. Vocês almoçam aqui, né, turma? O pessoal do City Center, sim, mas pode estar participando as pessoas das agências, do SEAB, do Senesp, aí eles recebem os tickets e almoçam em restaurante. Ah, tá bom. Ah, tá. Quem trabalha nesse prédio que eu tô falando, almoça aqui. Isso aqui também é opcional, tem um café da manhã, que as pessoas podem comprar. Ah, então quem toma café da manhã fora também pode ser pessoas que estão tomando café da manhã aqui. Isso, pode ser. Pode ser aqui no City Center ou eles vão em algum local próximo. Tá. Também. Legal. Bom, beleza. Então a maioria de vocês almoça, tá? Tá bom? Jantar, tem gente que, bom, jantar vocês colocam, tem gente que só faz o jantar fora, acho difícil, né? Quem faz o almoço e jantar, não faz só o jantar fora, né? Tem alguém que não faz refeição nenhuma em casa? Só para ter uma ideia? Tem alguém de vocês? Tem? Tá. Beleza. Pouca gente. Legal, tá bom. Vamos lá. Só para eu saber o que a gente vai conversar aqui. Opa, não estou conseguindo passar aqui. Outra coisa que é importante saber, tá? Que aí isso, na minha opinião, influencia bastante. A gente seguir uma dieta legal. Por que vocês escolhem o alimento? Tem outras opções, tá? Sabor, né? Porque vocês gostam, por prazer, qual é o motivo principal, assim? Só para mostrar para vocês o que é sabor. Sabor é campeão. Tá? É que, na verdade, sabor e prazer, eu tava pensando agora aqui, né? Tipo, é meio que a mesma coisa, né? Porque se é gostoso, é prazeroso, então, tipo, dá meio na mesma, né? É, tipo chocolate, que nem pra mim é brigadeiro. Como eu gosto de brigadeiro. Tá, beleza. Aí tem mais coisa aqui. Se vocês escolheram mais de uma, até por mais de um motivo, pode anotar aqui. Propriedade nutricional. Tem alguém que vai lá e benefício à saúde. Tem alguém que fala, bom, tá bom, vai, isso aqui não é tão gostoso, mas eu vou comer com frequência. Alguém faz isso? Só para eu ter uma ideia. E benefício à saúde, vamos ver aqui. Ah, legal, gente. Bastante gente. Tá. Eu sou da opinião, quem já participou das minhas palestras aqui, sabe que meu lema, além de amar brigadeiro, que eu repito isso em todas as palestras, o meu lema é: o saudável tem que ser gostoso. Então, quando a gente coloca assim pela propriedade nutricional, seria muito legal que as pessoas que escreveram pela propriedade nutricional também colocaram pelo sabor, porque ficar comendo coisa ruim só porque é saudável, depois de um tempo a gente acaba abandonando, né? Legal. Deu para conhecer um pouquinho de vocês aqui, então agora a gente direciona pensando nessa realidade, assim, né? De uma turma grande que faz refeição fora e tal. A maioria de vocês escreveu que o tempo é a maior dificuldade, né? A praticidade. Mas, enfim, vamos lá. Por que é legal, então, a nossa palestra de hoje? Por que a gente tem que falar sobre isso? Por que é importante a gente se preocupar com o tipo de alimento que a gente está colocando para dentro do nosso organismo? Então, o nosso corpo, ele é formado por 100 trilhões de células, tá? Isso a gente sabe, né? 100 trilhões de células. Cada uma dessas células, elas são formadas por pelo menos 44 nutrientes conhecidos. Então, imagina, 100 trilhões de células, pelo menos 44 nutrientes, no mínimo cada uma delas, e esses nutrientes que formam as nossas células e que formam a gente, eles vêm da nossa alimentação. Tudo o que acontece no nosso corpo, absolutamente tudo, a formação da nossa massa magra, a melhora da nossa imunidade, o nosso movimento, o respirar, o coração bater, tudo que a gente faz acontece através de mecanismo e movimento celular. Tudo. Tá? Então, eu agora estou falando com vocês, mas vocês não estejam me vendo, eu estou mexendo a minha mão bastante e tal. Se eu fazer tudo isso daqui para eu ficar falando e tal, tudo isso acontece 1 milhão de movimentos celulares. Então, tudo que acontece dentro do nosso corpo é através dessas células, dessas trilhões de células que a gente tem, que estão formadas pelo que a gente come. Então, por isso que o tema nutrição, eu acho que hoje está super na moda, eu acho que um dos motivos é as pessoas estão muito preocupadas com a composição corporal, mas, na minha opinião, o motivo mais legal é saber o que a gente está fazendo com o nosso corpo, né? Como que a gente está formando as nossas células, o que a gente vai fazer e como que esse corpo vai responder daqui a um tempo, daqui a uns anos. Então, quando a gente se alimenta bem, a gente previne
vários tipos de doença, na verdade todos. Desde as mais graves, né, até as mais simples, como uma gripe, um resfriado, uma infecção de garganta, né, até um diabetes, um colesterol, doença do coração e por aí vai, né. E a gente também tem melhoras, assim, a gente melhora o bem-estar, a gente fica mais animado, né. Um exemplo que eu sempre dou, quem já ouviu minha palestra ano passado sabe que eu perguntei isso também, né. Então, o exemplo que eu sempre dou é assim, se vocês quiserem responder, pode até responder, mas eu sempre pergunto nas minhas palestras e para os meus pacientes, né? Você já exagerou? Alguém já comeu além do que precisava? Assim, sei lá, numa quarta-feira, eu gosto de dar o exemplo da feijoada, que é um negócio que pesa para mim. Eu adoro, mas pesa. Então, numa quarta-feira, alguém já comeu mais do que precisava? Se empolgou em todos aqueles negocinhos que vem na feijoada, mais as frituras, mais hoje. Hoje. E aí, o que acontece? A sensação pós não é aquela, pô, que legal, hein, meu, vamos lá, vamos dar uma volta. Sempre não. Hoje, beleza, agora sempre. Agora, a sensação pós, por mais que ela seja de prazer, assim, pô, que legal, comi pra caramba, tava delícia, a sensação de disposição e bem-estar, ela não vem acompanhada, sabe? Quando a gente exagera, tá? Quando a gente exagera. Então, aquele negócio de, pô, que legal, meu, acabei de comer pra caramba, vamos pra aquela reunião. Você fala, nossa, como eu queria dar uma deitadinha agora de 15 minutos, né? Ou então, sei lá, no final de semana, você terminou de comer pra Cacilda, você não fala, pô, que legal, vamos dar uma volta no parque? Você não faz isso, a gente abre aquele primeiro botão da calça jeans, dá uma sentada e fala, meu, não fala comigo nos próximos 10 minutos e daqui a pouco a gente conversa. Então, não estou dizendo que a gente não pode exagerar de vez em quando. A gente pode, na verdade a gente deve. No dia do nosso aniversário, no dia do nosso casamento, né? Ou no aniversário do nosso melhor amigo, tá tudo bem. Mas não dá pra gente fazer isso sempre, no dia a dia, porque isso realmente diminui a nossa disposição. E, gente, por incrível que pareça, isso diminui o nosso ânimo. Parece não, né? Mas quanto mais a gente come, e quanto pior é o tipo de alimentação, isso diminui o ânimo. Tá? Fora que o intestino não funciona tão bem, a gente diminui o nosso desempenho físico. Então, para quem treina, para quem quer começar a treinar também, a escolha alimentar, o que fornece energia para o corpo, é a comida, é a gasolina do carro. Colocou gasolina adulterada no carro, meu amigo, pode ter um carro mega legal, um dia ele vai dar problema. Com a comida é a mesma coisa. Né? Não colocou comida legal lá para dentro, o corpo não responde. Então, isso serve para atividade física, isso serve para imunidade, isso serve para a gente, né, se sentir bem, tanto agora como daqui a uns anos, enfim. E por aí vai. Então, eu trouxe para vocês algumas ideias, e aí, gente, é aqui que eu queria que vocês colocassem, tipo, vai escrevendo aí no meio do negócio mesmo. O que vocês fazem, o que vocês querem saber, vamos conversando. Eu trouxe estratégias que normalmente acontecem no meu consultório e tal, e aí vocês podem me trazendo para a realidade de vocês aqui, tá? Então, para eu tentar não sair do nosso tema, que é como se manter saudável na correria do dia a dia. Então, como vocês fazem bastante refeição fora de casa, ainda bem que eu coloquei esse slide aí, né? Então, o que eu costumo sugerir? Principalmente essa turma toda aqui, eu sei que todos vocês fazem almoço fora de casa. Ah, eu esqueci de fazer uma pergunta. Coloca aqui um xizinho para mim. Tem alguém que traz marmita para o trabalho? Só para ter uma ideia. Talvez não seja a maioria, mas só para saber se é uma realidade de vocês ou não. Se tem alguém que traz marmita. Uma pessoa só. Duas. Tá. Pode ir colocando o xizinho enquanto eu vou falando aí. Eu não vou te mudar de slide por enquanto. Então, sim, legal. 3. É o seguinte, ó. O que eu costumo dar de hoje? A gente vai falar de marmita lá na frente. Do jantar quando eu vou para a aula. Joia. Legal. Show. Pode ir escrevendo aí, pessoal. Eu vou lendo. Então, o que eu costumo dar de dica para quando a gente faz refeição fora de casa, que é a maioria de vocês, né? Então, primeiro assim, quem trabalha no prédio aqui da Santos, da Paulista, já conhece as opções, né? Agora, quem vai sair, quem vai para restaurante, então, assim, dá uma olhada antes, vê quais são as opções que você tem próxima do trabalho, tenta achar pelo menos umas 2 opções legais para vocês poderem variar tempero, essas coisas. E sempre antes de começar a se servir, dá uma olhadinha no cardápio.
Então, lê. Se vocês não recebem, se não dá para ver, se não tem o cardápio ali na rua disponível para vocês, entra, dá uma volta, olha o que tem, planeja o que você vai comer, escolhe e depois você se serve. Por que eu falo isso? Parece bocó, mas é real, assim. O que acontece quando a gente tem, ainda mais quando a gente tem várias opções, né? Por quilo, esse self-service. O que acontece? A gente está lá, pegando a saladinha, que é sempre a primeira coisa, né, que tem nessas opções, nesses restaurantes. Aí que você vai lá, você pega um pouquinho de arroz, aí você pega um pouco de feijão, aí você vai pegar um franguinho, e aí você pega uma farofinha. Aí quando você chegou lá na 10ª bandeja, tinha lasanha. Nossa, mas você ama lasanha. Lasanha é demais. Aí você falou, meu, não vou aguentar. Só que no seu prato já tem arroz, já tem feijão, já tem farofa, e aí você vai lá e coloca lasanha. E a lasanha, pessoal, ela é um prato principal, assim, tipo, ela não é um acompanhamento, não é arroz, feijão e lasanha, é lasanha. Ou arroz e feijão, igual macarrão. Não é arroz, feijão, macarrão, é macarrão. Então, por isso que é legal a gente dar uma olhada no cardápio antes e olhar o que tem de opção para depois fazer a escolha. Porque senão a gente cai na tentação mesmo. Né? E aí quando a gente olha e fala, meu, quer saber? Já estou aqui mesmo, eu vou comer. Principalmente aqueles que a gente paga à vontade, paga e come à vontade. Né? Esses daí são bem perigosos também. Outra coisa que eu acho legal vocês fazerem dentro do possível, que eu sei que na correria do dia a dia, eu estou falando aqui, muitas vezes eu também não faço, é estabelecer um horário para o almoço. Então, pô, um dia caiu a casa, vai ter uma reunião, deu um problema, tal, tá tudo bem. Mas se normalmente vocês conseguirem ter um horário para almoçar, isso também faz toda a diferença, tá? E aí o pessoal que fez o xizinho aqui, o sim e tal, eu vou falar da marmitinha lá na frente, era só para ter uma ideia. Se tem alguém que não come em casa, mas traz a comida de casa. Então, aqui, ó, é aqui a marmita. Então, levar a marmita é sempre uma boa opção. Hoje, a gente tem, assim, várias opções de potinhos super legais. Potinhos de vidro, aqueles potinhos de plástico. Tem aquele material que deteriora a comida, né, o alimento. Então, aqueles que mantêm a temperatura do alimento. Então, assim, levar a marmita, eu sou marmiteira total, assim. Para onde eu vou, eu carrego meu ovinho, eu carrego frango desfiado. Eu tenho uma jarra aqui, é pena que a gente não tem nem potinho para mandar, mas eu tenho uma jarra aqui de 1,6 litros, que eu ando com ela para cima e para baixo, para onde eu vou, ela está aqui do meu lado e tal. Então, levar a marmitinha é uma estratégia sempre muito legal, assim. E aí, quando a gente falou, pô, mas a principal reclamação de vocês foi praticidade, né, e tempo e tal, que é o que acontece para mim também. Então, o que eu faço, tá? O que eu recomendo, o que eu faço na minha casa, para mim? Primeiro que assim, eu conto com algumas empresas, com uma empresa, né, com algumas empresas, na verdade, de comidinha congelada, que não é essa que a gente compra no mercado, são empresas legais, idôneas, que depois eu posso passar o nome para vocês também. Então, na hora da correria, eu conto com isso. O meu jantar normalmente é da Pronto Light, né, mas uma das coisas que eu faço é levar minha marmita, então, para todos os lugares. Então, o que eu faço? Eu pego um dia na semana, ou de final de semana, isso normalmente a cada 2 ou 3 semanas que eu paro para fazer isso. E aí eu cozinho várias pequenas porções, grandes porções, depois separo, né, pequenas porções de tudo. Então, eu faço arroz integral, um panelão, eu faço purê de mandioquinha, eu faço batata doce em rodela, franguinho desfiado, carne moída, patinho, hambúrguer de patinho. Então, dá para fazer um monte de coisa. E aí eu separo em potinhos pequenininhos, coloco no meu freezer. E aí, na noite anterior, eu só tiro do freezer, coloco na geladeira. E antes de sair de casa, coloco dentro da minha malinha térmica. Então, dá trabalho? Dá, mas é uma vez só, entendeu? E são coisas fáceis de fazer. Então, eu acho que, assim, para quem está afim de seguir um negócio legal e uma alimentação legal, funciona. Né? Uma coisa que eu sempre falo porque quando a gente pensa, pô, tá vindo falar sobre facilidades e praticidade, a gente está pensando quantas barrinhas de cereais eu vou falar que é legal vocês comerem, que tipo de bolachinha colocar dentro da gaveta tal, mas, na verdade, essas alternativas, elas não são as melhores opções. Então, quando a gente pensa, eu preciso mudar de vida, preciso mudar meu hábito, preciso melhorar a minha alimentação, as coisas mais práticas, quanto mais a gente desembala,
né, pior é. Então, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, quanto mais você descasca, melhor para o teu corpo. Né? Por isso que eu sempre tento dar as opções de uma forma mais fácil, eu sei que dá mais trabalho, né, mas que eu sei que é a melhor coisa e a melhor opção para o corpo de vocês. Então, isso é uma das coisas que eu faço. Eu acho que eu coloquei um slide que eu vou falar um pouquinho sobre higienização de folhas. Se eu não falei, depois eu faço aqui para vocês, eu falo e vocês podem anotar passo a passo, mas eu tenho quase certeza. Ah, tá aqui. Tá aqui. Isso aqui é uma outra estratégia minha, tá? Como que eu faço para comer salada? Né? Porque a gente fala, pô, eu moro sozinha, por exemplo. Então, para quem mora sozinho, quem tem família com 4, 5 pessoas, dá para comprar salada, tipo, em 3, 4 dias comeu tudo. Mas para quem não mora, para quem mora sozinho, às vezes comprar um negócio para fazer salada é ruim, porque estraga, tal. Então, qual que é a minha dica? O que eu faço? Pois eu compro a cada 10, 14 dias, assim, tá? A variação compra minha de folhas e legumes. Então, eu compro. Aí eu coloco as folhas e os legumes, né, aqueles que você pode comer a casca. Aí você coloca em imersão na água, né, tira a sujeira primeiro, passa na água corrente. Coloca em imersão na água com hipoclorito de sódio, tá? Então são 10 gotinhas para cada 1 litro de água. E deixa lá uns minutinhos, tá? De 10 a 15 minutos. Deixa lá. Aí depois escorre essa água, coloca depois de novo em água corrente mais um pouquinho. E aí, o que eu faço? Né? Qual que é a minha alternativa? Eu tenho ai, esqueci o nome. Uma centrífuga, Eu tenho uma centrífuga, coloco todas as folhas lá, seco bem na centrífuga, aí pergunta qual é, e corro ele com papel toalha. Coloco as folhas todas lá dentro, cubro com papel toalha de novo e tampo. E aí, geladeira. A única coisa que eu faço para aumentar o tempo de preservação dessas folhas, eu tiro o papel toalha a cada 3 dias, porque ele vai estar bem molhado, vocês vão ver. Eu tiro o papel toalha a cada 3 dias e coloco no seco. Só isso. Gente, a folha, sem sacanagem, ela dura de 7 a 10 dias. Né? A folha, o legume, ótimo, assim, sabor bom, um alto teor nutritivo, sem estar murcha e tal. Então, eu acho que essa daí é uma dica legal. No dia que você se empolgar para fazer a comidinha, compra também as verduras, faz esse processo de higienização, seca. Eu acho que assim, você perde mais 1h30 fazendo tanto a lavagem das folhas e as comidinhas todas, pra você deixar pronto aí. E bobear até para o mês inteiro, as comidinhas congeladas, né? Dependendo do tamanho do seu freezer. No meu freezer não cabe potinho para um mês inteiro, mas se no seu freezer couber, já é uma alternativa. Então, essa daqui é uma das dicas que eu dou para vocês, para a gente conseguir se alimentar bem de uma maneira um pouco mais prática. Outra coisa que é legal, que hoje facilita pra caramba a nossa vida, né, que é a internet, é pesquisar receitas legais. Então, eu vou até fazer uma propaganda assim, das nossas próximas aulas, porque hoje a gente está falando assim, no geralzão, né? Então, fazer boas escolhas, trazer de casa, quanto menos fora a gente comer, melhor, porque a gente sabe que tipo de ingrediente a gente está escolhendo. Mas, nas próximas aulas, a gente vai ser bem específico. Na verdade, são as minhas aulas favoritas, para falar bem a verdade. São as que eu mais gosto de falar, né? Porque então, a gente vai estudar os nutrientes, como que eles funcionam, o que eles fazem, que horas que a gente pode comer e tal. Então, quando eu escrevo aqui para vocês pesquisar e preparar refeições que sejam saudáveis e gostosas, nas próximas palestras vocês vão entender tipo, um pouquinho de cada nutriente, entendeu? E aí isso daí vai ser legal, isso clareia um pouco. Né? Porque às vezes o que a gente faz? O que acontece? A gente hoje vai no mercado e vê lá o pacotinho da bolacha escrito integral 0% de gordura. Aí, o que a gente faz? A gente, beleza, integral 0% de gordura, o que a gente faz? A gente se joga nela. Né? Mal sabe a gente que alguma coisa tem que ter naquela bolachinha para dar sabor para ela. Então, é por isso que eu acho legal essa sequência nossa de aula, sabe? Porque a gente não vai falar só dessas diquinhas aqui, depois a gente vai falar, vocês vão entender, vocês vão saber ver o rótulo, entender o que tem em cada coisa e tal, e aí é bem legal. Mas, voltando para de hoje, né, e aí sem me antecipar muito no que a gente vai falar nas próximas semanas,
Mas voltando aqui para de hoje, então, qual que é a minha dica? Pesquisar essas refeições mais saudáveis e aí preparar. Então, por exemplo, uma coisa que é mega fácil de fazer é coalhada. Você não perde tempo nenhum. É fácil. Né? Então, eu posso mandar a receitinha da minha tia para vocês. Sabe aquela que ninguém dá para ninguém? Eu vou dar. Aquela da minha tia. Eu vou mandar depois, eu mando para a Rê. A Rê manda para vocês por e-mail, tá? Aí, mas a internet, ela ajuda a gente nisso. Então, assim, por exemplo, tudo que você troca de farinha branca para farinha integral já é uma baita dica. Né? Então, por exemplo, preparar sanduichinhos com pãozinho integral. Dica legal. Aumentar a fibra durante o dia. Assim, então, polvilhar linhaça ou chia no meio da sua tapioca. Né? Então, a gente vai descobrindo coisas e vai descobrindo facilidades para a gente preparar coisas legais. Vale trocar pela farinha de arroz? Vale. Vale. Então, na verdade, é assim, ó. A farinha de arroz, ela vale mais ou menos. Porque, assim, ela vale mais pensando que não tem o glúten, né? Então, assim, se você tem problema com o glúten, tirar a farinha branca e colocar a farinha de arroz pode ser uma ótima alternativa. Mas, assim, gente, de verdade, isso é uma coisa que eu falo sempre. O glúten é um problema para quem tem problema com o glúten. Quem não tem problema com o glúten, tá tudo bem. Pode comer. O único problema é que, assim, a maioria dos alimentos que contém glúten normalmente estão à base de farinha branca. E a farinha branca, não o glúten. A farinha branca, o carboidrato simples, e a gente vai falar super disso. Para Cacilda, a gente vai falar disso nas próximas aulas. Esse sim é o problema, porque são carboidratos simples, tá? Então, assim, a farinha de arroz, ela é melhor do que a farinha branca, tá? A gente diz que, assim, ela não tem uma velocidade tão rápida de se transformar em açúcar, mas ela continua tendo um carboidrato simples, tá? A farinha de arroz. Então, lembrando, se você tem problema com o glúten, tirar a farinha branca e colocar a farinha de arroz é uma ótima opção. Se você não tem problema com o glúten, eu te incentivo a farinha 100% integral. Tá? Então, tem farinha de amêndoa, farinha de linhaça, tem a farinha de quinoa, enfim. Tem um zilhão de farinhas aí que são bem mais legais, tá? Do que essas mais simples, do que essas mais branquinhas, tá bom? Bom, aí levar lanchinhos para comer entre as refeições. Então, eu até coloquei aqui, tem algumas empresas legais que podem ajudar nessa praticidade, né, com esses snackzinhos montados ou congelados. Eu escrevo isso porque isso é uma coisa que eu faço, tá? Eu levo bastante coisinha congelada, né, e depende de onde eu estiver. Se eu estiver no meu consultório, que eu tenho um micro-ondas, eu levo, descongelo lá e como. Se eu estou vindo para cá falar com vocês, aí não dá. Normalmente eu trago meu ovinho cozido, essas coisas. Mas, enfim, e, gente, lanchinho, esses lanchinhos intermediários, eu acho, sim, super importante. Eu acho que é um estímulo metabólico legal. Eu acho que esses lanches, eles podem nos ajudar a diminuir a compulsão, mas eu não sou a favor da regra do 3 em 3 horas. Tem que comer a cada 3 horas, coloca um alarme para despertar, não sei o que. Isso eu não sou a favor. O nosso corpo, ele responde. Ele fala com a gente, ele avisa algumas coisas. Né? Então, por isso que é legal ter um hábito alimentar e de vida, na verdade, bacana. Porque o teu corpo, ele vai te avisando, né? Então, você terminou de tomar café da manhã, comeu bem pra caramba, deu 3 horas, você tá cheio ainda. Você não consegue nem pensar em comida que você tá falando com o seu café da manhã. Mas aí disparou o teu alarme do 3 em 3 horas que a nutricionista mandou. E aí você vai lá e enfia a goela abaixo as castanhas do Pará. Então, isso eu não gosto. Tá? Então, a minha dica é, escuta o corpo. Mas assim, se você falar, putz, Dani, mas meu corpo pede para eu acordar e só comer às 6 horas da tarde, aí eu falo para você, ó, tá na hora de você ensinar alguma coisa diferente para ele. O nosso corpo, ele eu não sei se existe essa palavra, mas ele é ensinável. A gente ensina as coisas para o nosso corpo, né? Então, da mesma forma que a gente ensina como dirigir, quando a gente começa a dirigir e tal, quando a gente vai aprender uma língua nova, a gente ensina também as nossas estratégias alimentares. Então, o jejum muito prolongado, eu sei que por mais que esteja na moda agora falar disso, eu não sou a favor. Né? Eu sou a favor da gente se alimentar, fornecer o substrato de energia que o corpo precisa e se ele falar, tá tudo bem, por enquanto, tá tudo bem, por enquanto a gente espera um pouco. Tá?
Mas, enfim, é isso. Então, se perguntar, eu sou a favor dos lanchinhos intermediários? Sou. Acho que tem que levar, tem que estar programado, tá? E quanto mais natural, melhor. Ninguém tem dúvida, gente? Posso continuar? Estou falando muito rápido? Posso continuar? Tá tudo bem? Se tiver alguma reclamação, se tiver uma pergunta, se quiser falar alguma coisa, pode falar. Eu gosto, tá? Quando vocês participam. Porque como eu estou aqui sem olhar para vocês, eu fico meio tensa. Eu não sei se está mó legal, eu não sei se está chato, eu não sei se vocês estão dormindo, eu não sei se eu estou repetindo a mesma coisa. É muito esquisito, é muito legal, mas é esquisito. Obrigada, eu estou adorando, foi legal, obrigada. Eu fico mais tranquila, porque eu quero tanto que seja legal, eu fico meio tensa. Se tá legal. Eba, obrigada. Então tá bom. Pode ir falando, tá? Aí, que mais? Estratégias, assim, então, dicas legais, então, assim, que a gente pode dar. Em dias de festa, aniversário, casamento, que a gente sabe que a gente vai comer um pouco mais, o que eu costumo dar de dica de estratégia? Não saia de casa morrendo de fome, né? Porque senão a gente come tudo que a gente vê pela frente, assim. Então, se eu costumo falar, eu preciso jantar e chegar no casamento e não comer, não é isso. Isso é chato, né? Pode ir, vai e come no casamento, come no aniversário, come. O ideal só é não sair de casa esvoaçando de fome, sabe? Porque se a gente consegue chegar lá com uma fome controlada, vocês vão poder comer de tudo um pouco, sem precisar comer 7 fatias de bolo, tá? Então, a minha dica para vocês é essa, tá? Comer um negocinho. E normalmente, o que eu dou de dica para comer um pouco antes? Não precisa ter um jantar. Pode ser alguma coisa rica em fibra. Então, por exemplo, não precisa nem ser um iogurte inteiro, sabe? Metade de um iogurte com umas castanhas, pode ser castanha de Pará, pode ser um damasco, pode ser uma amêndoa, alguma coisa assim do tipo. Pode ser uma torrada integral com uma fatia de queijo branco. Alguma coisa que tenha fibra e vai fazer o teu corpo ficar saciado por um tempo maior, por um tempo mais prolongado, tá? Então, enfim, essa é a minha dica para dias de festinha e tal. Aí, para viagem, que é uma coisa que bastante gente me pergunta, né? Porque eu estou falando aqui do nosso dia a dia, e aí quando a gente vai viajar. Então, uma das coisas que eu acho legal é, assim, procurar locais em que você possa comprar alguma coisa legal. Então, por exemplo, sei lá, você já foi para os Estados Unidos e você já conhece lá. Então, você já sabe que tem um monte de lojinha de mercado legal e tal, que aí eu até aconselho não comprar aqui e comprar lá mesmo. Vocês vão pagar mais barato, com uma qualidade incrível de um monte de coisa. Os Estados Unidos é um lugar que você pode comer muito bem, se você quiser. Você pode comer besteira, mas você pode comer muito bem também. Ou, então, levar algumas coisas na mala, coisas que a gente pode levar. Então, por exemplo, umas barras proteicas, sabe? Para você não ficar tanto tempo sem ingerir proteína. Porque o que acontece durante a viagem? A gente costuma tomar um belo café da manhã, e aí sai, vai passear, vai caminhar, vai pra praia, vai, sei lá, visitar museu, vai curtir, né? E aí, às vezes, tem gente que faz questão e acaba comendo bem, almoça legal, tem gente que come um negocinho mais rápido, qualquer coisa mais baratinha para curtir o dia, e depois acaba jantando. Então, qual que é a minha dica, assim? Até para não ter perda de massa magra, até para vocês não terem compulsão e morrer de fome, querer sair comendo tudo que vê pela frente na hora do jantar ou na hora do almoço e tal. A minha dica é levar algumas opções, algumas coisinhas legais e saudáveis aqui. Então, por exemplo, o que eu costumo levar quando eu vou para um país que eu não conheço? Eu viajei, ano passado, fui para a China com a Seleção Brasileira de Atletismo, e aí eu falei, bom, não tem a menor ideia do que eu vou comer lá, e chegando lá não vou saber ler o rótulo. Então, eu levei um monte de coisa, tanto para mim quanto para os atletas daqui. Então, coisas legais, assim, que eu costumo levar em viagem quando eu estou indo para um lugar que eu não tenho muita noção do que me espera lá. Eu levo aquelas balinhas de alga marinha, agar-agar, sabe? Porque ela tem uma proteína vegetal legal, um carboidrato que é bacana. Então, eu costumo levar balinha de alga marinha agar-agar. Eu acho que é sempre uma opção legal. Eu levo barrinha não de cereal, eu não sou muito fã de barrinha de cereal, mas eu levo barrinha de proteína. Então, eu costumo levar umas barras de proteína, tem várias marcas que eu gosto aí.
Então, e aí isso é legal porque dá uma super saciedade, porque é super rico em proteína, e a proteína dá uma saciedade grande, né? Se você vai caminhar, vai andar, vai se movimentar bastante. Eu que pratico atividade física, então, perder massa muscular é uma preocupação para mim, então eu aumento meu aporte de proteína, levando essas barrinhas, né? Tem indicação de barra de proteína sem açúcar? Eu tenho algumas. Ô, Rê, posso anotar aqui? Pode. Eu vou fazer assim, eu vou anotar as perguntas, algumas coisinhas, e aí eu vou mandar para vocês tudo por e-mail. Porque eu tenho algumas marcas e eu não vou saber te falar todas de cabeça agora aqui. Mas tem marca sim. Tem marca que dá para você comprar fora do país. Então, como a gente está falando de viagens, eu vou escrever essa que não tem no Brasil, mas quando vocês forem viajar dá para comprar. E vou colocar as que a gente compra aqui também, tá? Você poderia mandar essas? Mas poderia. Vou mandar. Vou mandar. Então, eu vou mandar a receita da minha tia, de coalhada, e as indicações de barrinha, e as indicações de barrinha de proteína sem açúcar. Então, essa é outra coisa que eu costumo levar. Outra coisa que eu costumo fazer eu costumo pegar algumas frutas, quando elas não estão cortadas e picadinhas, do café da manhã. Né? Então, isso é uma coisa que eu costumo fazer. E aí, então, eu costumo ser um pouco mais malandra do que isso. Eu costumo levar da minha casa, daqui de São Paulo, quando eu vou viajar, eu levo uns potinhos pequenininhos, assim, tipo aqueles, ou saquinhos que a gente consegue vedar, sabe? Eu costumo levar isso daí, e aí o que eu faço? Eu monto um kit do café da manhã. Eu pego, tipo, uma ou duas frutas, e normalmente tem granola, às vezes tem linhaça, sempre tem, né? Quando a gente fica em hotel, assim, normalmente, sempre não, mas normalmente tem, né? Alguma semente, ou tipo de castanha, umas nozes, enfim. Então, eu costumo fazer isso. Eu costumo colocar alguma coisa rica em fibra, mais uma fruta, e aí levo a minha barrinha de cereal e aí eu consigo ter os 3 nutrientes, né? Consigo ter a gordura boa, consigo ter o carboidrato da fruta e a proteína, às vezes, da barrinha. Se eu ver que eu vou ficar o dia inteiro fora e tal, principalmente quando eu viajo eu faço essas viagens com a seleção, que os atletas voltam para o hotel para fazer as refeições, mas eu normalmente fico no estádio acompanhando os atletas que estão em competição, eu costumo fazer esses kitzinhos para mim. Então, eu acho que são umas dicas legais, assim, né, de estratégias bacanas para a gente pensar, tá? Que mais? Acho que é isso. Alguém tem alguma dica? Alguém faz alguma coisa? Alguém tem alguma estratégia? Vocês costumam fazer alguma coisa? Como você faz para o ovo não estragar ou ficar com mau cheiro? Então, o ovo aqui em São Paulo, né? Aí não em viagem. Então, o ovo eu não levo nunca. Então, na verdade, eu tenho uns potinhos que eu consigo vedar, né? Então, o cheiro fica quando eu abro o ovo. A Renata sabe disso, porque várias vezes que eu vim aqui dar palestra, entre uma palestra e outra, no intervalo, eu abri o meu pote e comia meu ovo. E aí eu avisava, comia 2 ovos. Eu avisava a Renata, vai ficar um cheiro de ovo, tá tudo bem? Então, isso não tem muito o que fazer. Mas, assim, dentro da bolsa ou por onde você circula, se você conseguir colocar no potinho que a vedação é boa, ele não fica com cheiro. Mas abriu, aí, meu amigo, não vai ter muito o que fazer. Aí fica com um cheiro, E aí, se a gente não demorar muito para comer, né, abre e come. E aí, aí daqui a pouco passa. A gente liga o ar-condicionado, tá tudo certo, né? Na verdade, esse negócio do cheiro é uma das coisas que pega, assim. Por exemplo, uma coisa que eu amo é atum, né? Mas não dá para levar em todo lugar, né? Sei lá, não sei se a Rê ia ficar brava se eu trouxesse atum. Eu trouxe ovo. Mas, normalmente, quando eu vou para algum lugar que não é uma sala fechada, tal, eu costumo levar essas coisinhas. Mas, se não, eu levo coisas que não tem tanto cheiro, tipo um franguinho desfiado, isso daí já não pega cheiro, né? Ou uma carninha moída desfiada. O importante, e isso eu acho legal, e a gente vai falar isso também nas próximas palestras, e aí a gente vai entrar profundo nisso, é que, assim, tem que ter proteína, né? Eu sou super a favor da ingestão de proteína em todas as refeições, tá? Então, não trouxe nada, e aqui a gente só tem bolachinha,
tiver um local que dê para tomar um café com leite, eu acho legal. Se tiver uma padaria por perto e tiver tempo de descer e pedir para fazer uma vitamina de leite com fruta, ou então de um iogurte com fruta, eu acho legal, tá? Então, o importante é não ficar um período muito prolongado ou fazer os intervalos de refeição e até as principais refeições sem a proteína, tá? Então, essa é uma dica assim, que eu dou. Isso, na verdade, não é nem uma dica, isso daí eu acho que é mais isso daí é uma conduta mesmo, tá? Eu queria falar um negocinho de mitos. Peraí, pessoal. Pulei direto para dicas. Eu vou falar, então, tá? Eu vou falar aqui, eu queria que vocês anotassem. Eu queria falar de alguns mitos, algumas coisas que a gente escuta. Não vai ter aqui, mas eu vou falando devagarzinho, assim. E eu queria que vocês fossem me perguntando. Gente, eu gosto quando vocês perguntam. Então, por exemplo, algumas coisas eu queria falar, tipo, de mitos, quando a gente pensa em se alimentar bem, em melhorar a qualidade de vida e tal. Tem várias perguntas que as pessoas me fazem que eu queria repassar para vocês, que pode ser a dúvida de vocês, e vocês podem ir me perguntando coisas que vocês queiram. Então, por exemplo, carboidrato depois das 6 horas da tarde, né? Isso é uma coisa que, assim, eu acho que já está morrendo um pouco essa história, mas é uma coisa que todo mundo me pergunta. Muita gente ainda me pergunta. Então, assim, quero viver uma vida saudável. Posso comer carboidrato depois das 6 horas da tarde? Então, a resposta é talvez, né? O que vai depender disso daí? O que faz a gente talvez poder ou não? Então, lembra as primeiras perguntinhas que a gente fez ali? Então, como que é o seu hábito, como que é o funcionamento do seu metabolismo? É um metabolismo que funciona numa velocidade mais acelerada e gasta bastante energia? Ou é um metabolismo que funciona de uma forma um pouquinho mais lenta? Porque, assim, tem aqueles dois tipos de pessoas, né? Tem aquele magro de ruim, aquela pessoa que come tudo que você sempre sonhou em comer e não engorda, aquela pessoa que dá vontade de afogar ela na pia. E tem aquela pessoa que de chegar perto do doce, ela já engorda, né? E aí, o que acontece? Por que isso acontece? Isso acontece por conta da velocidade do nosso metabolismo, tá? É essa velocidade que prediz a nossa facilidade de usar o alimento em forma de energia ou não. Então, quando a gente conhece, a gente sabe, né? Quando que a gente come e o nosso corpo acelera e gasta aquilo e a gente não acumula em forma de gordura, ou quando a gente come alguma coisa e acaba acumulando e engordando. Então, o carboidrato à noite, isso é uma coisa que a gente vai falar nas próximas palestrinhas, mas a principal função do carboidrato é fornecer energia para o nosso corpo. Energia para o cérebro e energia para o músculo. Essa é a principal função dele. Ele faz um monte de coisa pelo nosso corpo, um monte de coisa legal, mas a principal função dele é fornecer energia. Então, se a gente é sedentário, se a gente não treina, se a gente não faz nada, né, de atividade física, e aí a gente vai lá, e chega à noite, o horário que a gente vai deitar, vai dormir, vai assistir televisão e vai descansar, se a principal função do carboidrato é fornecer energia, vocês acham que faz sentido comer numa quantidade grande carboidrato antes de dormir, sendo que não tem treino? Vocês acham que faz sentido isso? Então, não faz. Como vocês não estão me respondendo, eu vou perguntar e vou responder. Na verdade, não faz. Então, não tem como acelerar o metabolismo? Tem como. Então, só finalizando aqui o mito do carboidrato, né? Então, assim, comer carboidrato à noite engorda? A resposta, pode ser que sim, tá? Se o seu metabolismo não é um metabolismo acelerado, se você não faz atividade física, dependendo do tipo de carboidrato, por isso que eu queria trazer essa pergunta, porque eu quero que a gente esclareça bastante ela no nosso próximo bate-papo, que a gente vai falar dos nutrientes, né? A gente vai falar, tá bom, carboidrato é simplesmente carboidrato? Não, carboidrato é diferente, tem carboidrato bom, tem carboidrato ruim. A gente vai falar bastante disso. Então, tomar cuidado com as escolhas alimentares que a gente faz, tá? Dependendo do horário, sim. Não tem como acelerar o metabolismo? Então, na verdade, tem. Primeira coisa é fazer investigação. Tá tudo bem? Sua parte hormonal, tireoide, tá tudo certo? Não tem nenhuma
nenhuma intercorrência? Não, não tem. Então, tá bom. Então, o que a gente vai fazer? Vamos mexer na alimentação. Então, estratégias para acelerar o metabolismo. Uma, não ficar um período muito, muito grande sem se alimentar. Então, o que acelera o que faz o metabolismo trabalhar e funcionar? Né? É a comida. Então, quando você está dormindo, quando você está em jejum, quando você está dormindo, quando vocês estão de madrugada, ninguém acorda para comer, certo? A gente está dormindo. Pelo menos é o que a gente espera. Ninguém acorda às 3 da manhã, vai lá, come um negocinho e volta. Porque a ideia é que o metabolismo esteja num ritmo menor, desacelerado. O que faz o metabolismo acelerar? Né? Então, atividade física. Então, quando você treina, e quando você treina constantemente, isso aumenta muito o metabolismo. Então, assim, eu estou aqui parada. Se eu sair correndo agora e ficar 15 minutos correndo, eu faço uma ativação metabólica ali, naquele momento, naqueles 15 minutos que eu corri. Se todo dia eu correr 30, 35, 25, 40 minutos que seja, se eu correr 3 vezes por semana, eu vou fazer o meu corpo ter um corpo treinado. Esse corpo treinado, que se movimenta, que pratica atividade física, isso faz com que eu tenha um metabolismo acelerado sempre. Não só na hora da atividade física. Tá? Faz com que eu acelere meu metabolismo para a minha vida. Então, acelerar o metabolismo praticando atividade física. Outra coisa é acertando a alimentação, que era o que a gente tinha falado. Tem que comer a cada 3 horas? Não tem. Mas esse jejum muito prolongado, ele faz com que o nosso metabolismo ele diminua a velocidade. O que faz aumentar a velocidade do metabolismo? Quando ele tem que trabalhar. Então, quando você coloca o alimento na boca, a partir do momento que o paladar ali na língua, o teu metabolismo fala, opa, está entrando alguma coisa para eu metabolizar, né? Vou ter que digerir. Então, ele começa a fazer os movimentos de peristaltismo, ele aumenta a temperatura corporal, a gente começa a fazer liberação de suco gástrico, a gente mexe com o nosso sistema hormonal. Então, a gente mexe com um monte de coisa dentro do nosso corpo para metabolizar um alimento, tá? Então, fazer a alimentação, as refeições, na quantidade certa, claro, né, com o tipo de alimento correto, e sem um período muito prolongado em jejum, faça com que a gente também tenha um metabolismo um pouco mais acelerado, tá? E aí, gente, pensando não só em horário, não adianta a cada 4, 5, 3 horas comer sei lá, uma bolacha recheada. E eu não estou falando só por causa da gordura, porque tem caloria e engorda. Eu estou falando por causa do tipo de nutriente. Então, não adianta só a gente comer para acelerar, achando que está acelerando o metabolismo, e, na verdade, a gente está fazendo escolhas ruins. Tem alguns alimentos que eles se acumulam em forma de gordura com uma facilidade muito maior no nosso corpo. Né? Então, o tipo de alimento também faz toda a diferença. É que agora a gente não vai ter tempo, e nem é a ideia explicar agora tipo de nutriente, porque a gente vai ter uma palestrinha só disso, né? Por isso que é legal, eu quero muito que vocês participem das próximas, pra gente, porque as palestras aqui, a minha ideia era, quando eles me falaram quantas palestras a gente podia ter, a minha ideia com os temas era tentar linkar uma coisa com a outra, sabe? Não era jogar um tema, assim, vamos falar disso, depois a gente... Não. A minha ideia é fazer com que o que a gente está falando agora vai se juntar com o que a gente vai aprender na próxima, que depois a gente junta com a outra. Então, vai ser muito legal se der para vocês participarem de todas as próximas, que aí a gente vai tirando mais dúvidas, tá bom? E podem vir com mais dúvidas na próxima, por favor. Oi? Ah, legal. Então, vamos lá. Algumas regras gerais, assim, para a gente ter certeza que a gente está mantendo uma alimentação legal, saudável e adequada, tá? Então, mastigar devagar. Então, dentro de tudo que a gente já conversou, além de fazer a refeição num momento especial, assim, se o alimento chega mais degradado para o nosso metabolismo, isso já facilita muito e, além disso tudo, se a gente consegue mastigar devagar e comer lentamente, dá tempo do nosso cérebro processar e avisar, na verdade, é o nosso metabolismo avisar o cérebro que está tudo bem. Ó, já estou satisfeito. Quando a gente come muito rápido, a gente não tem tempo de fazer a liberação do hormônio para o cérebro para avisar, já estou satisfeito. Por isso que quem come muito rápido, normalmente come mais do que precisa. Né? Então, você já viu quando você está morrendo de fome?
você faz aquele prato maior do que precisaria, mas você está com tanta fome, e aí você come, e no fim entra tudo, depois você fala, nossa, que desnecessário, sabe? É isso. Então, quando a gente come devagar, a gente tem tempo desse hormônio chegar para o nosso cérebro e avisar, estou satisfeito, está na hora de parar. E aí a gente consegue parar e comer na quantidade certa. Então, mastigar devagar é uma dica muito legal, tá? Das coisinhas que a gente tinha comentado. Preferir os alimentos integrais, todos eles. Né? Então, a fibra, né, o integral tem fibra. A fibra, ela não é metabolizada, ela não é digerida. Então, quando ela entra dentro do nosso organismo, ela incha, ela vira tipo uma bolinha, sabe? Ela faz uma bolinha assim. Então, essa bolinha, ela aumenta de tamanho e isso traz saciedade. Então, a fibra deixa a gente mais saciado. Por isso, quando eu falei, eu levo bastante coisinha com fibra, tal, eu como fibra antes de uma festa, tal, é pensando nisso, tá? Também. Além da fibra ajudar no funcionamento intestinal, além dos cereais integrais terem muito mais nutrientes e tal, eles aumentam a saciedade. E os cereais integrais, por conta da fibra e por conta dessa lentidão nesse fornecimento de energia, dificilmente, não é que não acontece, mas dificilmente os alimentos ricos em fibras, eles estão acumulados em forma de gordura. Porque, é claro que se a gente comer em excesso, isso vai acontecer. Mas a gente consegue comer alimentos com mais fibras, né, os integrais, eles não entram na nossa corrente sanguínea em forma de glicose muito rápido, então dá tempo do nosso metabolismo processar e usar como fonte de energia, tá? Se tiver meio complexo isso que eu estou falando agora, vai ficar fácil na próxima, tá? Prometo. Evitar a fritura. Por quê? Não tem alguns motivos, né? Primeiro, que quando a gente frita, quando a gente esquenta, eu tô falando daquela fritura em imersão, tá, gente? Eu não tô falando quando a gente põe um fiozinho ali, vai, de óleo de coco, de óleo de linhaça, de óleo de abacate. Não é isso? Eu tô falando quando a gente pega o óleo e frita, né? Faz uma parmegiana, um pastel, essas coisas assim, um frango frito e tal. Além da gente triplicar a quantidade de gordura do alimento, a gente está consumindo a pior gordura possível, assim, né? Que é a gordura saturada, que é aquela que faz mal. Porque gordura, a gente tem que tirar um pouco esse favor da gordura de que gordura faz mal. Porque a gordura boa, insaturada, ela faz bem e muito bem, por sinal. Né? Dá para você diminuir um pouco da quantidade de carboidrato e até aumentar um pouquinho de quantidade de gordura boa. Mas falando em gordura ruim, falando de fritura, falando de gordura de gordura saturada, de gordura hidrogenada, essa não, tá? Por isso que eu costumo incentivar o cozido, o grelhado, o assado e tal. Tomar cuidado com doces e carboidratos refinados. Então, os carboidratos refinados são aqueles que a gente conversou no comecinho. Então, a farinha branca, o açúcar, qualquer açúcar, tá? Mas pode ser o açúcar da cana, não sei o quê. Tem alguns que são menos processados, tá? Então, por serem menos processados, eles têm uma velocidade de absorção menor no nosso organismo. Mas açúcar é açúcar, tá? Aquele orgânico. Então, o orgânico, ele tem um processo, ele passa por menos processos de degradação. Então, ele tem uma fibra, ele tem um valor nutricional um pouco maior. Isso faz com que ele não seja absorvido tão rápido no nosso organismo. Então, isso é menos pior, vai. Não vou falar que isso daí é legal, né? Porque açúcar é açúcar. Açúcar ele é simples, ele é um carboidrato simples que se transforma em glicose numa velocidade acelerada e ele acaba sendo acumulado em forma de gordura, podendo aumentar o nosso risco de doença hepática, podendo aumentar o risco de diabetes e tal. Então, tem agrotóxico também. Então, boa dica. Não escrevi aqui, mas bem lembrado. E, nossa, na verdade, super bem lembrado. Né? Alimentos sem agrotóxico, assim, é a bola do momento, assim, é a bola da vez. Né? O máximo que vocês puderem consumir de alimentos sem agrotóxicos, sem hormônio, realmente essa é uma das principais dicas mesmo. Diminuir o consumo de sal, então tomar um pouquinho de cuidado com o sal que fica ali, né, que a gente acrescenta na alimentação, e até o que eu, Dani, costumo fazer, né? A minha família não gosta muito de sal, então para mim é um pouco mais fácil falar, porque a minha mãe nunca cozinhou com muito sal, então isso é uma coisa que eu aprendi há anos. Mas
usar temperos, assim, sabe? Caprichar na cebola, no alho, na cebolinha, na salsinha, e várias outras. Eu amo açafrão, alecrim. Você quer me ver feliz de colocar alecrim na minha comida? Orégano e tal. Então, se a gente conseguir caprichar nesses outros temperos, a gente consegue segurar bem a onda no sal, tá? Água, gente. No mínimo 8 copos de 200 ml por dia, tá? Para quem pratica atividade física, pode dobrar isso daí. Cuidado com os adoçantes, tá? Então, hoje a gente sabe, a gente não tem nenhum estudo que comprova exatamente o que acontece, mas a gente sabe que não é legal. Então, o stevia, ele é mais natural, né? O que eu costumo indicar? Se você está com vontade de comer um doce, estou com vontade de comer um bolo, estou com vontade de comer brigadeiro, que é o que eu gosto. Eu vou sempre dar exemplo de brigadeiro, porque o brigadeiro é meu maior problema. Eu vou lá e como o brigadeiro. Eu não como barrinha de cereal, sabor brigadeiro. Eu não como brigadeiro diet, não, eu como brigadeiro. E aí, o que eu dou de dica para vocês, pra gente não ficar... E a stevia, não sei o quê, e o fulano, e o beltrano, não sei o quê, não. Assim, ó, a sucralose e a stevia, se a gente for colocar ela dentro de uma tabela de adoçantes, e aí do que é pior para o menos pior, elas estão na lista do menos pior, isso com certeza absoluta. Mas não dá para falar aqui, pessoal, se joga, entendeu? Pode colocar quando você quiser no cafezinho, só faz o bolo com isso daí, não rola, tá? As substâncias do adoçante, elas são prejudiciais para a saúde. Eu ainda não consigo falar para vocês, assim, causa tal, elas estão sendo estudadas, mas uma coisa é fato. É prejudicial. E outra coisa, que na minha opinião é super importante vocês saberem. O nosso organismo, ele começa a trabalhar a partir do momento que ele sente o sabor. Então, se você tira o açúcar e coloca a sucralose, coloca a stevia, coloca o que for, né? Você está ensinando para o seu corpo que o sabor doce não prediz caloria. Então, isso é um risco, isso é bem perigoso. Então, consumir coisas zero caloria com o paladar doce pode ser bem arriscado, porque o seu metabolismo se programa para receber aquilo lá, metabolizar, e aí, opa, pegadinha, não entra nada. Aí, de novo, não entra nada. O dia que você comer um negócio que tem caloria, ele não vai funcionar. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, eu tento incentivar as pessoas o máximo que eu posso de mudar o paladar. Então, quando a gente tira o açúcar e coloca a stevia, beleza, a gente diminuiu a caloria do negócio, tirou o açúcar simples e manteve o doce. Isso não muda paladar. O ideal é a gente conseguir comer o alimento, né, um suco e tal, o que for, com o sabor natural dele. É claro que na hora que tiver, foi o que eu falei no começo, quando você está com vontade de comer o doce, na boa, come o doce. Mas o que eu quero tentar trazer para vocês no fim dessas 4 nossas palestras é que é o seguinte, não dá para comer doce todo dia, então não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou falando. Você falou que melhor comer o doce, porque aí, peraí, não é isso que eu estou falando. Mas aí, o negócio é assim, hoje estou com vontade de comer uma fatia do bolo da padaria, vai lá e come. Entendeu? É isso, e depois acabou. Aí depois acabou, depois você volta para o seu cafezinho, sem o açúcar, sem a sucralose, sem a stevia, sem nada. Aí você volta para o seu suco de maracujá, de abacaxi, de limão, não sei o que, sem o açúcar, sem... Porque o paladar, a gente muda. Acredita em mim, eu vou contar. Não tem na próxima palestra, não sei se é na próxima ou se é na outra, na terceira, eu vou te dar o meu testemunho. Eu vou contar para vocês a minha história, que agora não dá tempo mais. E ela tem super a ver com o que a gente vai falar naquele tema. E aí você vai entender o que eu estou falando, que o paladar muda. Então, teve alguém que escreveu aqui de rosinha a sucralose, né? A sucralose, ela entra em tudo isso que eu estou falando para vocês. De todos os adoçantes que existem, a sucralose, a stevia, elas estão na classificação dos menos prejudiciais. Mas eu ainda incentivo vocês a tentar mudar o paladar, né? Você pode tentar tirando o açúcar e trocando por um adoçante, depois vocês vão diminuindo a quantidade de gotinhas do adoçante, entendeu? Até conseguir mudar de vez.
tomar cuidado com os líquidos durante as refeições, até a água, tá, gente? O ideal seria esperar um pouquinho mesmo, e bebida gaseificada, assim, tipo, nem tentar durante a refeição. A gente atrapalha super o processo de metabolização, absorção e digestão dos nutrientes, né? E como o nosso objetivo aqui, né, do nosso programa, na verdade, é falar de vida saudável, qualidade de vida e tal, não tem como não finalizar isso daqui falando de associar alimentação balanceada, mesmo na correria do dia a dia, tal, com atividade física, né? Que aí, na próxima semana, tem a Natália, que vai trazer um outro tema para vocês falando sobre exercício físico, sobre atividade física. Então, se vocês conseguirem acompanhar tanto o meu de nutrição quanto o da Natália, vai ser muito legal, porque no final a gente vai... a ideia é trazer um bloco de informações bacanas para vocês conseguirem mudar um pouquinho a qualidade de vida, a alimentação e até começar a praticar atividade física para quem ainda não começou. Então, eu dei uma aceleradinha agora aqui no final para não atrasar vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha trazido ideias legais assim, para vocês. Espero que vocês consigam levar algumas coisas bacanas do nosso papo de hoje. Fica o meu convite, então, para vocês assistirem tanto de... Ah, que fofo! Adoro o coração. Fica o meu convite, então, para vocês assistirem tanto os da Natália, para falar de atividade física, e os meus também, tá? E a gente vai falar de nutrientes, assim. Quando vocês lerem lá os nutrientes, tenta assistir, porque de verdade, assim, é a minha aulinha favorita. Eu acho que é bem legal. Esclarece bastante coisa. Tá bom? Então é isso, gente. Bom feriado para vocês. Bom descanso hoje. E a gente se vê no dia 4. Aí a gente se vê, não, a gente se fala aqui no dia 4. Tá bom? Vocês são uns fofos, eu adoro. Participa bastante, pode escrever, eu adoro, tá? Quando vocês falam comigo. Então, um beijo e bom feriado para vocês.